programa Você Pode Ser Feliz, que é mantido por você, sócio evangelizador, e por você que está decidindo, eu também quero ser um sócio evangelizador, eu quero proclamar as maravilhas de Jesus, que vai ajudando as pessoas, que nós somos filhos de Deus. Olha, parem para pensar comigo, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira criação. Logo em seguida, depois de alguns versículos, vem: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e depois esculpiu o homem do barro da terra e soprou sobre ele. Então, portanto, como o menino, filho da viúva de Sarepta, não conseguia nem respirar, estava sem alma. Aí o que aconteceu? Elias pediu com que o sopro voltasse, quer dizer, voltou a alma dentro das entranhas do sujeito. Eu acho isso tão poético. Deus está soprando na minha narina. Quando Ele deixar de soprar, eu volto para a terra de onde saí e volto para Ele, porque eu sou o sopro dEle. Mas, portanto, sou um pó, volto para a terra. E o Espírito volta para Deus, que é o sopro. Então, a alma anima, ânima, que está dando ânimo. Uma vida desanimada é uma vida sem alma. Olha, tem um testemunho aqui que eu gostaria de ler para vocês. Diz o seguinte: Padre Eduardo, muito obrigada pela devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, que o Senhor nos incentiva, pois graças a esta santa novena eu alcancei uma grande graça. Desde 2013, minha filha Socorro, que tem problemas de pele, psoríase, teve uma grande piora, chegando a tomar todo o seu corpo. Todos os médicos nos desanimavam, dizendo ser uma doença incurável. Mas Deus não abandona quem nele crê e mostrou-nos outra dermatologista que nos deu esperança, dizendo que ela iria se curar. Realmente, com o novo tratamento, os ferimentos foram desaparecendo até limpar toda a pele. Durante esse tratamento, ela teve uma crise de apendicite chegando a estrangulamento. Fez uma cirurgia urgente, deixando toda a família desesperada. Mas eu não perdi a fé, nem por um segundo, pois eu acreditava no milagre das mãos ensanguentadas de Jesus, que iria ficar curada. Como realmente a cirurgia foi um sucesso e ela hoje está entre nós para completar cada vez mais a nossa fé e o nosso amor às mãos ensanguentadas de Jesus. Faça a novena e rezo o texto diariamente. Muito obrigado, Padre Eduardo, que Deus o ilumine, semeando bem com as suas palavras de conforto e amor ao nosso Pai. Peço que abençoe a minha família. Amém. Interessante? Gostei demais desse testemunho porque tem uma ação, percebe? Psoríase é emocional, é uma doença do sistema emocional, quer dizer, do aparelho emocional, se eu posso dizer assim. É dessa constituição desse sujeito, mas ela foi na ação, ela encontrou uma dermatologista capaz, uma cientista, mas que mexeu com ela também, lógico, porque vieram os sintomas, ela conseguiu curar o sintoma e com certeza a confiança, a fé, o amor que vai despertando na gente vai fazendo a vida ser diferente. Depois fez um apendicite, foi internada, portanto, teve uma intervenção cirúrgica, quer dizer, tirou a pedra. Isto aqui é um significante, mas o significado maior é esse: Deus não quer ninguém doente, Deus não quer ninguém triste. Sim, os problemas existem, fazem parte da vida da gente, isso ajuda a amadurecer, nunca fuja dos problemas. Vocês lembram que nós falávamos do dom da ciência, já uma semana atrás, e falávamos justamente isso, há 2 semanas atrás, e falávamos que o dom da ciência não é só para conhecer essa vontade de Deus, que é que você viva e não desista e seja perseverante, paciente, mas também falava como explicava para nós o valor do sofrimento, que não é um valor vazio, mesquinho, um pouco sádico, não. Ou masoquista de quem está sofrendo, ou provocado por alguém que seja sádico. Não, é amadurecimento, é crescimento. Faz a gente ser feliz. Obrigado pelo seu testemunho, viu? Eu fico feliz de ver aqui a Maria Nazaré Lopes dos Santos, de São José da Laje, Alagoas. Que maravilha, que bom. A gente fica pensando, refletindo e assim a gente vai vendo
como é importante. Agora tem uma outra pessoa aqui, ó, Kelly Cristina de Oliveira, Primavera do Leste, Mato Grosso. Ela diz assim: tenho depressão há 5 anos, faço tratamento médico. E ela diz aqui, olha que interessante, o Padre Marcelo tem depressão e vive em Jesus. E por que ele tem depressão? Minha querida Kelly, a depressão não é porque a pessoa tem falta de fé, não é isso, porque muita gente fala isso, e fala porque tem boca, não fala porque tem pensamento. Tem muita gente que fala, vai falando, tem gente que... nós temos 2 ouvidos, precisamos ouvir primeiro 2 vezes, uma vez, segunda vez, para depois falar. Então, gente que fala demais. O Padre Marcelo tem um problema de depressão. Isso é uma depressão, portanto, endógena, faz parte da constituição psíquica dele. Ele está fazendo o seu tratamento, mas é um homem de fé. Não é a falta de fé que dá depressão, né? Porque a gente ouve aí, pô, parece que você não tem fé, está desanimada, vamos... Não é isso, gente. É a mesma coisa se você tivesse com uma gripe e está escorrendo, né? Está com sinusite e está com, sei lá, tossindo. E você fala assim, vamos provocar fé aí. Parece que você está com falta de fé, fica tossindo, fica se espirrando. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Entende? São dimensões diferentes. Então a minha fé vai fazer com que eu vá ao encontro. Agora, se eu ficar sentando e falando assim, Senhor, cura-me dessa gripe. Aí você vai falar, olha, isso é uma coisa... uma ação que Deus colocou a inteligência para os homens, para que eles justamente possam criar tudo aquilo que nós usamos hoje. Senão a gente fica alienado, gente. Aí você podia dizer assim, ô padre, você está falando que Deus não cura? Não é isso, Deus está curando o tempo todo, arrumou todos os meios. Isso me faz lembrar aquela historinha, velha história que todo mundo conhece, que a pessoa teve um grande enchente, ele estava lá em cima do telhado e pediu, socorro, salva-me, Senhor. Veio o primeiro bote, veio o segundo, veio um helicóptero, ele não foi, ruiu a parede, ele morreu. Quando chegou dentro dele, ele falou, eu pedi tanto, meu Deus. Ele falou, mas eu mandei 2 botes mais o helicóptero, você não foi. Você pensou que eu ia estender a mão, mas eu uso através da mediação histórica. A gente precisa aprofundar um pouco mais, senão a gente vive numa superficialidade e isso não vai fazer bem para a gente. Então, muito obrigado, viu, Kelly? Isso provoca em nós uma reflexão. Vamos pensar aqui nas intenções também da Maria Neide Cavalcante, de Itu, São Paulo, Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio, Maria Aparecida Bernardes, de Bambu, Minas Gerais, Maria Alzerina Santana, de Pires Belo, Goiás, Silma Leonilda de Souza, de São Paulo, e, meu Deus, não, como gruda aqui, e Maria Santa Urbana de Oliveira Amparo, e também nas intenções de Giane Onílio dos Reis, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, e também da Rosângela Maria Ferreira, de São Sebastião, São Paulo. Muito bem, são essas intenções que chegaram até agora, e vou dizendo para você, por favor, mande para nós os seus pedidos, porque nós queremos conversar. Deixa eu pegar minha fichinha aqui, que eu não sei onde é que eu coloquei. Mas eu já acho já. Mas sumiu, não sei onde foi parar. Não tem problema. É que a gente tem um roteiro, né? Então, desculpe, nós estamos aqui ao vivo e eu quero chamar agora um VT do nosso querido Papa, que tudo ajuda, né? Ele fez uma reunião com juízes. Eu gostaria de ficar bem inteirado sobre isso e inteirar vocês também. É momento de notícia e que, lógico, que com certeza mexe com o nosso emocional. Tudo mexe com o nosso emocional. Coisas boas e coisas ruins. As boas a gente guarda todas e a gente é feliz. E as ruins a gente não aceita e a gente poderia aceitar as ruins também, porque elas ajudam a gente a crescer. É que a gente tem um péssimo costume de reclamar demais. Mas seja lá como for, vamos ver o VT. O Papa se encontrou com centenas de juízes de todo o mundo no Vaticano. Eles participaram da reunião de juízes sobre tráfico humano e crime organizado, que reuniu especialistas em leis para analisar esse flagelo da sociedade moderna e buscar formas para combatê-lo. O Papa Francisco elogiou o trabalho dos juízes, que trabalham muitas vezes sob pressão e ameaças. Por isso, disse o Papa, eles são chamados a dar esperança na forma de fazer justiça, para que a injustiça não tenha a última palavra. O Papa também condenou os traficantes e os descreveu como os novos caçadores de escravos. As vítimas muitas vezes são traídas na parte mais íntima e sacra da pessoa, ou seja,
no amor que aspiram em dar e receber de suas famílias, ou o que é prometido por seus pretendentes e maridos, e que, ao contrário disso, acabam vendidas no mercado do trabalho forçado, da prostituição ou da venda de órgãos. O Papa Francisco explicou que a Igreja é chamada a se comprometer também no campo da política e voltou a pedir a abolição da pena de morte. Depois, ele assinou uma declaração na qual há uma série de propostas para acabar com a escravidão moderna. Entre as medidas, pede para que os bens apreendidos dos traficantes sejam usados na reabilitação e compensação das vítimas, na punição dos clientes de serviços sexuais e que a prostituição e o trabalho forçado sejam considerados crimes contra a humanidade. Veja como é importante, quando eu chamava o VT, a gente dizia que mexe com as emoções. Então, quando você vê um sinal de todos os católicos, né, a que forma a unidade com todos os cristãos católicos que estão no mundo todo. Então você vê um homem que busca o equilíbrio, um homem que busca a sua santidade, quer dizer, a sua honestidade e quer justamente combater o tráfico, essa nova escravidão, essa maneira de sujeitar o sujeito quando você sabe que Jesus veio para libertar o homem e assim por diante. O sujeito, por exemplo, quando usa drogas. Eu trabalho lá também, em Votorantim, com o CAPES, que é um centro de atenção psicossocial, álcool e droga, e a gente trabalha justamente para que as pessoas não busquem um novo ânimo nas drogas, mas na verdade que está dentro dela, nessa sabedoria que está dentro dela. E muitas vezes a gente não encontra isso, né? Porque as pessoas não conseguem enfrentar a realidade. E quando a gente não enfrenta a realidade, o que a gente faz? A gente busca algo que ajuda a tapear, e nós não queremos tapear, maquiar, né? Dar um tapa como uma maquiagem, quer dizer, tirar as imperfeições de maneira totalmente fora da realidade. Não é isso que nós queremos. Então, que maravilha o Papa, e a gente vai dizer uma frase dele que eu gostei demais, que eu vi aqui, aliás, que ele dizia que não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Então, portanto, não importa o que ele fora ou deixou de ser, como muita gente que foi escafrunchar a vida desse homem lá em Buenos Aires para ver se ele estava ligado à ditadura. Não, são umas coisas assim. E ninguém encontrou nada, né? Não tenha dúvida. Mas todo santo, como eu sou chamado à santidade, eu tenho um passado também. Mas eu tenho um futuro em Deus, porque o pecador tem um futuro. E você deve ser assim também. Senão, se você fecha em si mesmo, como eu estava falando, dentro da cura da depressão. A pessoa que estabelece uma culpa dentro de si e não se perdoa e não dá chaves para libertar-se dessa depressão ou dessa culpa, melhor dizendo, acaba ficando doente mesmo. Então, por isso, tem um outro ponto que eu coloquei aqui, diz assim, olha, espiritualize-se, escolha uma opção que reúna conhecimento, estudo e fé, mas uma fé raciocinada. Não uma fé racionalista, não, mas uma fé que se raciocina. Que nem agora, quando eu estava falando e alguém podia dizer, mas você duvida que Deus pode curar uma pessoa com gripe? Isso é um poder inconsciente. Então, uma pessoa que está numa linha consciente com alguém inconsciente não tem diálogo. Porque o inconsciente é só prazer, é estado de nirvana, quer dizer, não quero problema nenhum, não quero dificuldade nenhuma, quero distensionar, é amoral, atemporal, simbólico e assim por diante. Não tem conversa com o inconsciente. Agora, uma pessoa consciente é uma pessoa que coloca os pés no chão. E ela coloca os pés no chão porque ela sabe que Deus coloca o chão na frente dela. É uma pessoa de fé, é uma pessoa de esperança. Então, espiritualizar-se, quer dizer, desenvolver essa capacidade espiritual dentro de si. Porque se você não desenvolve de maneira, portanto, racional, raciocinando, melhor dizendo, raciocinando e buscando conhecimento, estudo, nós somos enganados, manipulados por aqueles que trazem água suja e não vai nos ajudar em nada. Então vamos pensar, vamos refletir, dá tempo de você mandar ainda pelo Face, mandar outra vez mesmo pelo telefone lá no call center, e aí nós vamos interagindo, vamos conversando, porque falar para nós é a nossa missão, anunciar Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado e vivo. Até já.